o que Ele quer fazer. Hoje nós queremos estar falando de um personagem, e eu quero fazer um adendo aqui, que é a palavra que foi dita nesse instante, né? Sobre dízimo. Eu fiquei pensando ali no meu lugar, e se esse personagem pensasse diferente? Hoje nós queremos falar do Barnabé. Eu fico pensando se o Barnabé pensasse diferente do que ele pensou. Todo mundo levando dízimo até o templo, e o Barnabé vende a propriedade dele e traz até os apóstolos. Deposita nos pés dos apóstolos. Em seguida, um pouco tempo depois, se você vê as escrituras, vem um casal chamado Ananias e Safira. E eles veem aquela atitude e têm uma ideia sensacional. Vamos fazer igualzinho? Dá uma moral, né? E aí, o restante da história vocês já sabem. E se Barnabé pensasse diferente? Não, vou dar só meus 10%. Só que Barnabé tinha visão e propósito. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Deus, ainda na tua presença, quero pedir mais uma vez, abre o nosso coração, abre o coração dos meus irmãos, abre o coração, Senhor, das pessoas que estão do outro lado pela internet, para que a tua palavra caindo venha frutificar. Usa, Senhor, estes vasos, usa esses canos com teu espírito, para que a tua voz e o teu poder alcance cada um dos vasos que estão do outro lado, ou cada um dos corpos que necessitam, Senhor, desse teu Espírito Santo. Usa, Senhor, e faz cumprir a tua vontade, porque tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? Bom dia. Na semana passada, o Senhor nos trouxe uma palavra onde Ele dizia assim, que os tempos tinham mudado, mas nós precisávamos de renovar a nossa mente. E nós precisávamos de entender que nós temos toda a estrutura aqui de igreja, mas que agora essa estrutura está pronta, mas esse trabalho adiante é nosso. E nós vamos ter que entender que houve uma mudança. E essa mudança nos beneficiou. Por quê? Por que, Neuzinha, essa mudança nos beneficiou, irmão? Eu vou te dizer que no meio da pandemia, muitos corações se abriram para entender que nem tudo é dinheiro. Que nem tudo é status. Muitos corações tiveram que entender que toda a riqueza que eles tinham não podiam comprar 1 milímetro do respirar deles. Não é verdade? Então o campo ficou mais favorável para nós, porque agora o povo está mais receptivo para a palavra. Mas como que eles vão receber essa palavra? Se nós não levarmos essa palavra. Se nós não levarmos, alguém vai levar. E esse alguém pode levar uma palavra verdadeira, como pode levar uma palavra falsa? Eu vou contar um negócio para vocês, mas vai ficar só entre a gente, tá bom? Um dia Deus me deu uma grande lição. Mas foi uma lição daquela que ficou marcada na minha vida. Lá em São Paulo, eu fui chamada muitas vezes para fazer um velório. Muitas vezes. E um dia eu fui chamada para fazer um velório de uma senhora que servia uma seita, que eu não vou aqui dizer o nome. E aí minha amiga falou, Neuza, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você vá fazer esse velório. E eu pensei, meu Deus, eu vou. Não conhecia muita mulher, só orei umas 2, 3 vezes, mas vou. Cheguei lá, irmão, pensei que eu ia pregar. E minha amiga falou, Neuza, eu vou tomar um café ali, já veio, irmãos. De repente, veio um grupo de pessoas e fechou a porta do velório. Estava eu, a pessoa ali, e os parentes e amigos dela da seita que ela servia. E eu ligando para minha amiga, vem, porque é para trazer a palavra. Já estava acostumada com isso. De repente surgiu um senhor e falou, olha, nós viemos aqui honrar essa irmã. Detalhe, essa irmã tinha tido um AVC e a parte esquerda dela não se movimentava. Sabe aquele andador quadrado? Ela andava com muita dificuldade naquilo. E ali eu pensei, ai Deus, que palavra que eu vou trazer aqui no meio desse povo? Me ensina, me ajuda.
De repente, o líder deles pegou a palavra e falou: olha, nós viemos aqui honrar essa senhora, que ela usava 300 horas do mês para evangelizar. Sabe o que Deus falou para mim? Está cansadinha, Neuza? A lição foi para mim. Porque eu é quem precisava de ouvir aquilo, que eu estava reclamando, e eu estava num carro dirigindo para cima e para baixo, mas eu tinha saúde para andar perfeitamente, e mesmo assim eu estava reclamando. Então, os tempos mudaram. Nós temos capacidade de ministrar, de buscar, de ir atrás, de pedir o Espírito Santo para nos ensinar e para nós irmos. E hoje essa palavra que eu vou trazer aqui junto com a Lê é de Barnabé e Saulo. Sabe quando às vezes eu oro por algumas pessoas e elas dizem assim: mas eu não estou preparada ainda para fazer. Eu? Não, irmão, eu só quero aprender. Eu não estou preparada ainda para evangelizar. Eu não estou preparada para ir para o ID. Eu não estou preparada. Eu preciso de sentir o ID. ID é uma ordem. Como perdão, eu não estou sentindo de perdoar, é uma ordem. O ID é uma ordem. O falar de Jesus é uma ordem. E aqui eu quero trazer essa palavra, porque às vezes nós temos esse chavão de dizer assim: eu não estou preparado. E às vezes nós até queremos ajuda, em vez de ajudar. Barnabé é um exemplo de homem que ele queria ajudar. E em muitos momentos ele foi o único que ajudou quem? Saulo, o Paulo. Não tinha ninguém. Quem podia confiar nele? Um perseguidor, uma pessoa que tinha participado da morte até de Estevão, que lançou as vestes de Estevão aos pés dele, porque estava participando. E quem poderia confiar nele? Mas Deus levanta um homem que estende a mão para Paulo. Algumas vezes nós vamos querer um Barnabé na nossa vida. Alguém que nos ajude. Porque o tempo inteiro nós estamos o tempo inteiro a gente quer o quê? Um conforto de ser ajudado. E se Deus falar para você que é você que tem que ajudar? Você está preparado para isso? Porque por muitas vezes, no meio de muitas dores da minha vida, eu queria ficar quietinha e Deus falou: vai. Eu não sou melhor que vocês em nada. Pelo contrário. Eu sou serva, e serve num restaurante, quem é o maior? É quem serve ou quem é servido? Quem é o maior? Quem é servido. Então, se eu estou servindo, quem é o maior aqui? Entende? E muitas vezes, e eu quero testemunhar um negocinho aqui, meu pai faleceu numa terça-feira. E nós fizemos o velório dele. Quando foi à tarde, eu soube de uma situação crítica de uma senhora. Era uma questão judicial que tinha. E ela precisava de ajuda. E aquilo era um prazo, que no direito alguns prazos, quando eles são perdidos, você não tem mais como defender. E eu lembro que eu saí do velório do meu pai, que foi 11 horas da manhã, e às 3 horas da tarde eu estava lá no fórum verificando uma ação para poder ajudar aquela viúva. A minha vontade naquela hora era de ser servida. Porque a dor era tão forte, que eu tinha vontade de ser servida. De que alguém me abraçasse, de que alguém... Mas o Senhor mandou o quê? Vai servir. Vai servir. Alguns momentos marcados na nossa vida, nós vamos querer o quê? Nós queremos o conforto de sermos amparados, mas agora a ordem é: vai servir. Eu te capacitei e vai servir. É a ordem que Deus está nos dando. Nós muitas vezes queremos ser o Paulo, que vai um Barnabé e nos levanta e nos resgata e nos levanta e nos dá apoio. Mas o Senhor nessa manhã está trazendo um recado bem resumido. Eu quero que você sirva. Eu quero que você vá atrás. Eu quero que você busque as minhas vidas. Eu quero que você telefone para quem não está aqui. Eu quero que você vá buscar quem não está aqui. Agora chegou a hora de servir. Aleluia. Mas Neuzinho, eu estou com feridas, ok, trabalhando para o mestre, ele vai cicatrizando, buscando o Senhor. Amém. E ele vai cicatrizando. Glória a Deus. O que eu acho bonito de Barnabé, e nós vamos ler lá em Atos 4, para saber quem era Barnabé, antes de dar o desfecho dessa palavra. Você pôs o cronômetro? Já. Está para mim em Atos 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma idade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então já dá para nós termos uma ideia de quem era ele. Natural de Chipre, levita, mas ele vendia o que ele tinha e depositava onde? Aos pés dos apóstolos. Então ele o tempo inteiro ele doava, não só a vida dele, como ele doava também o que ele tinha. Então o coração dele era muito estendido para a obra. E o que eu acho muito bonito acima de tudo é que era um homem cheio do Espírito Santo. Porque, irmão, para você ajudar e para você ter uma visão, você tem que ter convívio mesmo com a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Senão você vai ficar no conforto do teu eu. Você vai ficar no conforto do teu eu. Essa semana eu estava trazendo uma palavra sobre raiz de amargura. E nesse programa nós não estendemos muito, porque nós temos ali um tempo. Mas eu estava olhando a raiz de amargura, a profundidade dela é a idolatria do teu eu. O teu eu é tão importante que você deixa achar que você é mais importante que todo mundo. E esse homem não, ele não tinha isso. Ele tinha um coração totalmente voltado à obra. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que ele estendeu a mão para Paulo quando ninguém estendeu. Nós estamos no tempo em que muitos petrificaram o coração e endureceram o coração. Só que você, meu irmão, foi chamado para estender a mão para trazer aquele que está em aflição agora. Deus vai te levantar para ser um Barnabé, para ajudar alguns que estão caídos e Ele vai te capacitar. Glória a Deus. Nós precisamos de exercer o ministério. Nós precisamos de cumprir a palavra. E para isso você vai ter que sair do teu conforto para ir atrás das almas perdidas. Amém. É esse o recado que Deus tem para você nesse início. Nesse início, onde vai começar a abrir portas de liberdade. Sabe o que você vai fazer? Você vai cumprir o propósito que Deus te chamou para cumprir. Primeira coisa, estenda a mão como Barnabé fez. Barnabé estendeu a mão quando Ananias estava perguntando assim, Senhor, lá em Atos 9, eu sei quem é esse homem. O senhor tem certeza que o senhor está me mandando para lá? Porque é um perseguidor. Como se Deus precisasse de ser avisado quem era o naipe de Paulo. Você acha mesmo que Deus precisava de saber do tamanho da luta? Deus nunca precisou de saber do tamanho da luta de ninguém. Quando Ele manda, vai lá fazer, vai e faça. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as minhas limitações. Deus mandou, é como uma flecha, acerta o alvo e vai lá e cumpre. Amém. Glória a Deus. Mas eu não tenho condição, mas eu não tenho, irmão, nem que for de joelho, vá cumprir o propósito que Deus mandou entregar na tua mão. E Ele te capacita, meu irmão. Ele vai te capacitar. Aleluia. Ele foi. Quando ninguém queria estender a mão para um perseguidor, ele foi lá. E sabe o que se ouvia falar nesse tempo? Barnabé, Barnabé, Barnabé. E poucos falavam de Paulo. E a vida que segue, e vai seguindo o ministério, e vamos fazendo. Quantas vezes nós queremos um Barnabé na nossa vida, mas quantas vezes o Senhor nos chama para ser um Barnabé? A Bíblia diz que Barnabé era um homem generoso. E eu louvo a Deus porque, para ser generoso, a Bíblia está dizendo bem clara que ele era cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, irmão, para cumprir propósito, você tem que ser cheio do Espírito Santo, senão você dá um passo atrás. A Bíblia está dizendo lá em Atos 11, 25, e eu gostaria de ler esse trecho. Atos 11, 25, que ele foi buscar Saulo. Saulo, quando se converteu, irmão, ele não saiu pregando no dia seguinte.
Ele teve um momento de espera. E eu creio que esse momento foi um trabalhar de Deus, até porque o povo não confiava. Então, ele vai atrás de Saulo e diz assim: e partiu Barnabé a Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Sabe esse negócio de você dizer que ama? É uma facilidade que as pessoas têm para dizer: eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu te amo. Sabe quando você encontra um irmão? Ô, irmão, um beijo aqui, eu te amo. Para você provar que você ama, você tem que cuidar. Porque dizer só da boca para fora não adianta. Não adianta. Porque às vezes nós dizemos assim: eu amo fulano da minha família, mas você já ligou lá para convidar para ele estar vindo? Porque não é só falar eu te amo não, meu irmão. Aqui ele está nos ensinando que não basta falar. Não basta falar, nós temos que ir. Nós somos o Barnabé que Deus vai nos levar a buscar quem está ali, ó. Quem está travado, quem está angustiado, quem está aflito. Ah, mas eu não posso, eu só tenho um domingo para descansar, eu não tenho como dispensar o meu tempo. Vai. Vai, porque o Senhor vai te honrar. Eu tenho vivido honras que dinheiro nenhum vai pagar. Honras de conversões para a glória de Deus. Honras de conversões. E ó, você quer saber? Eu não perco um milímetro do meu tempo. Nós fomos pregar. Meu filho ama filme. E como uma mãe, eu acompanho ele, ok? Meu filho ama cinema. Ama. Saiu lá o lançamento, sei lá, se era Avengers, sei lá o que era lá. E eu fui. Eu sabia que era 3 horas de filme. Era 3, filho? 3 horas de filme. E eu pensei, eu vou levar meu cachecol, que está frio, eu vou dormir. Mas eu fui, irmão. Eu estou sendo sincero. Eu perguntava perdida alguma coisa lá no filme, ele me falava: mãe, tá bom. Falei: quem é essa mulher aí de capa? Mãe. Eu perguntava, que eu nunca inteirei de nada. Mas na fila que era lançamento, estava cheio de gente. E encontro uma amiga minha, e ela fala assim: Neuzinha, você aqui, glória a Deus, a Meire. E quando eu comecei a falar com a Meire, Meire falou: esse é meu filho Luan, tem 20 anos. Você ora por ele? Eu falei: vamos orar. Na fila. Senhor, visita, papapá, o Senhor falou com ele. Resultado de uma oração que não negou. Conversão do menino. Menino não estava crendo em Deus. Estava procurando tratamento. Converteu e converteu para valer. Tá, vou pregar na casa da Meire. Chega o Luan com uma namorada que tinha conhecido uma semana. Irmão, não tem espaço no braço da menina para tatuagem de axé. Um bandista. Firme lá E a Meire falou: Neuza, a Luana está aí. Eu falei: deixa estar. Vamos pregar. Pregou o evangelho. Quem ganhou ela para Jesus? Tudo por causa de uma oração. Mas não estava na igreja. Mas estava no cinema. Ide. Seja um Barnabé para ajudar, porque você vai ver quantas honras Deus vai entregar na tua mão, quantas vitórias Deus vai alcançar, quando você responder ao chamado. Esse homem, Barnabé, ele nos ensina a ter atitude, meu irmão. Não é só palavra vazia de dizer eu te amo, não, ó. Ai, que bom te ver. Que bom te ver, o celular está lá disponível para você mandar uma oração de madrugada, para você clamar, para você estar junto. Seja presente. E por último, eu quero dizer que eu acho tão bonitinho que Paulo e Barnabé tinham uma conduta. No início, lá em Atos 11:30, Atos 12:25, você vai ver muitas vezes citado o nome de Barnabé. E Barnabé, e Barnabé, e Barnabé. Só que o Barnabé começa a ficar aqui e Paulo começa a crescer. Paulo começa a trazer uma potência. Por quê? Porque Deus o chamou para isso. Você acha que Barnabé ficou enciumado? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Eu louvo a Deus porque muitas vezes Deus nos chama para uma pessoa e você fala assim: mas meu Deus, eu vou orar por essa pessoa. Deus faz uma volta tão grande e de repente essa pessoa está acima. A Lê
lá em casa tem muitos Ale. Meu filho Alexandre, meu marido Alexandre, minha vizinha Alexandra, meu vizinho Alexandre, pastores Alexandre e Alexandra, meu pastor Alexandre, meu amigo Alexandre. Às vezes tem 6 Alexandre na minha casa. Mas você sabe que o Ale foi fazer um trabalho na igreja, e ele tem o hábito de levar muito para esse negócio de paintball, para brincar, para ir fazer trilha no meio do mato. Eu, particularmente, preferia ir lá para 25 de março, que eu gostava mais, do que ir fazer trilha. Essa é a minha realidade. Bom, ele foi lá para o paintball e levou um grupo de amigos, dos quais estava Alexandre Araújo. E naquele encontro entre os jovens com o paintball, Alexandre Araújo se converte ao Senhor naquele dia no paintball. 8 anos à frente, Alexandre Araújo consagrado a pastor. Anos à frente, o Alexandre Araújo foi pastor do Alexandre que ganhou ele para Jesus. Você entende o ciclo? Você entende o que Deus pode fazer na tua vida? Quando você se dispõe. Eu sei que muitas vezes nós queremos um Barnabé para nos ajudar, mas a palavra para você hoje é: você é o Barnabé que vai ajudar. Amém. Você vai ser o Barnabé que vai ajudar. E eu estou falando aqui de Novo Testamento, mas nós rasgamos lá o Velho Testamento. Você vai ver que Jeremias está preso e está numa cova, e Deus usa um servo para levantar ele e tirar ele daquela cova. Lá na frente, quando a Babilônia vai lá e ataca, que pega Zedequias, você vai ver que esse mesmo servo que ajudou Jeremias, um dia foi salvo, porque Jeremias falou: ó, não toca nele, porque ele está comigo. Entende? Em Jeremias 32 e Jeremias 38, você vai ler essa palavra. O tempo inteiro, meu irmão, o tempo inteiro é assim, tem fases, e a fase agora é que você seja um Barnabé na vida de um Saulo, que você seja um Barnabé na busca de uma pessoa para trazê-la para perto de Jesus. Sê tu uma bênção. Vai lá e cumpra a obra que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Bom, então deixa eu ver se eu entendi, Neuza. Deixa eu ver se eu entendi. É para eu ser um Barnabé na vida das pessoas. Então tá bom, vamos ver. Quem é Barnabé? Barnabé, cipriota hebraico, um dos seguidores do Senhor, que na verdade não se chamava Barnabé, se chamava José. Então, eu estou com a história de um camarada que tem um coração quebrantado, que está sendo usado, que mudou de nome, que nasceu em uma terra, que foi para outra terra, que foi-lhe mudado o nome, e que estava disposto a andar com o que lhe perseguia, Saulo de Tarso, e ele era sempre o primeiro da fila, quando não tinha festa, mas tinha lágrima. Então, eu acho que eu entendi. Então, eu quero agora perguntar se você entendeu. Já baixou a cabeça, né? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Você está disposto a mudar de nome por causa de Jesus? Você está disposto a isso? Você está disposto, depois desse tempo maligno que nós vivemos, você está disposto a mudar de nome? Mas, pastor Alexandre, o que você está falando? Eu vou ter que mudar meus documentos? Não. Você vai ter que ser conhecido como amigo. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Cássio. E se o Cássio tiver que mudar de nome? Aquele ali é o meu amigo. Aquele ali é o ombro na hora da minha dor. Aquele ali
Quando eu estava desempregado, foi ele que esticou a mão. Todo mundo sabe que ele é o Cássio. Mas olha quantos nomes ele acaba de ganhar dentro desse trajeto. Será que você está disposto a mudar de nome, como foi o Barnabé? O Barnabé, se você viu lá, ele tem alguns nomes, né? Filho da consolação, aquele que consola. Mas o Cássio acabou de receber alguns nomes: mão, ombro, amparo, amigo. Irmãos, não está muito longe. Não está muito longe. As pessoas, hoje para amanhã, terão reações diferentes. Ou você acha que amanhã ninguém mais vai usar máscara no Canadá? Tem pessoas, irmãos, que estão passando por momentos mais adversos possíveis. Eu passei em Ontário na última vez. Tem pessoas que estão com dupla máscara, está com shield, e ainda estava com aquele negócio que eu não sei como chama, eu falo para o Alezinho, pescoceira. Aquele negócio que você veste assim a cabeça e ele sobe aqui ainda assim. Irmãos, as pessoas estão aterrorizadas. Ah, pastor, você fala assim porque você não teve nenhum dano durante tudo isso. Por isso que falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Você está falando dessas pessoas aí e tudo mais, mas você não sofreu nenhum dano com essa pandemia. Eu perdi minha mãe. Em 25 dias eu perdi minha mãe. Então eu sei bem o que eu estou falando. Eu tenho o sentimento de alguém que perdeu, que ama. E é exatamente porque eu tenho que eu quero dividir com você. Porque a partir de amanhã, instalar-se-á uma guerra psicológica. E adivinha quem Deus está chamando para fazer parte do exército da guerra? Adivinha quem Deus está chamando para fazer parte do exército da guerra? Adivinha quem Deus está chamando para fazer parte do exército da guerra? Qual o seu nome? Como você está disposto a ser chamado? Eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Outra coisa. E se Deus chamou para você ser o Barnabé? Entende? Se Deus chamou você para ser o Barnabé. Todo mundo quer consolo. Mas se Deus está chamando você para consolar, se Deus chamou você para consolar, o que você vai fazer com isso? Aqui eu não sei, mas no Brasil tem, e nos Estados Unidos, tem uma frase que fala assim: quem tem a informação e domina, tem o poder e domina. Você está recebendo a informação. Dominar agora é com você. Quem tem informação, tem domínio. A partir de hoje você tem a informação. Agora você precisa estabelecer o domínio. Domínio da situação, domínio do seu semelhante, domínio da outra pessoa, domínio do amor de Deus colocado em você, para exercer a misericórdia para a qual você foi chamado. Entendeu, Barnabé? Entendeu, Barnabé? É para isso. É para isso que você foi chamado. Quanto você está disposto a isso? A Neuza falou assim: nem que seja se arrastando.
Eu lembro que essa trajetória da minha mãe tinha uma música de um... Como chama aquele moço? Ele fala assim: nem que fosse me arrastando, eu não volto atrás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Um alívio. Você pode ser um alívio na vida de alguém que a partir de amanhã entrará em guerra. Mas eu não sei o que falar, fica tranquilo. O Espírito Santo vai trazer o que você falar. Mas eu não sei que versículo que eu falo, eu não sei que palavra que eu falo. Fica tranquilo, o Espírito Santo vai te trazer sexta-feira aqui para você estudar a Bíblia. Fica tranquilo. Não, tem uma frase, eu sou professor de educação física, que é muito famoso aqui na América do Norte. No pain, no pain, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você quer ficar forte? Vai pegar adversidade. Quantos quilos de adversidade? O professor vai falar assim, 30% aí, você é novato? 40% aí, você já vai para o intermediário? 45%. Adversidade. Adversidade. Eu sei, eu estou aprendendo, irmãos, que aqui a vida é dura. Eu estou aprendendo. Mas eu quero te dizer que por mais dura que a vida seja aqui, Jesus Cristo é indestrutível dentro do seu coração. Entende? Jesus Cristo, ele é indestrutível dentro do seu coração. E se você compreender o que foi dito aqui nesta manhã, amanhã, quando Baal cair, e em nome de Jesus, todos os profetas de Aserá, que usou Baal, que ceifou vidas, serão eliminados também junto. E o povo de Deus prevalecerá. Jericó vai cair. Seja você uma das vozes. Tinha as buzinas? Tinha as buzinas. A canção hoje eu achei linda. A minha arma é a canção. A minha arma é a canção. Você não é cantor? Então a sua arma é a sua voz. Porque nas buzinas tinha o grito do povo também. Que seja o seu grito que liberte as almas que estão presas, cativas, sufocadas, deprimidas, ansiosas. Que seja você, o Barnabé, que vai falar assim, para mim é fácil, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você foi chamado. Não se acovarde. Não tenha medo. E a última coisa que eu quero falar. Barnabé estava pronto para andar com o inimigo. Barnabé estava pronto para andar com o inimigo. Misericórdia, pastor Alexandre, o que você está falando? Paulo era o pior dos inimigos. Mas, irmãos, quando nós olhamos pelos olhos do Espírito, você não teme em andar com o inimigo. Eu chego a ficar usando minha imaginação para pensar no dia que o Barnabé falou assim: estou levando Paulo no encontro. Os outros olharam assim e deviam ter pensado: se esse camarada chegar aqui e por trás dele chegar um exército e cercar o arraial,
o evangelho morrerá porque os cabeças estão aqui. E Barnabé fala assim: fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. E Barnabé não pede ajuda. Barnabé vai sozinho encontrar o Paulo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Barnabé tinha convicção dessa palavra. Tenha convicção que você foi separado. Você foi separado. Você foi separado. Você só precisa abrir o seu coração, permitir você mudar de nome. Você só precisa disso. Porque Deus diz na palavra dele que até os teus inimigos têm paz com você. Até os teus inimigos têm paz com você se você estiver inclinado à vontade dele. Seja você, meu amado, seja você, minha amada, o Barnabé que Deus quer usar. Amanhã é um dia que vai mudar muitas coisas. Que você seja a ferramenta forjada por Deus para ajudar nessa mudança, em nome de Jesus. O interessante é que lá em Atos, nós atentamos mais para essa parte também, que lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 37, você vai ver que andava-se junto Paulo, João Marcos e Barnabé. E num dado momento, João Marcos não estava tão forte para seguir junto com Paulo. E tem ali uma confusão. E naquela confusão, a Bíblia diz que eles tiveram uma discussão tão forte que Barnabé tomou a posição de andar com João Marcos e deixou Paulo. Quando você anda mesmo com Deus, quando você tem uma vida com Deus, você tem um coração quebrantado para ajudar. Seria mais conveniente Barnabé estar com Paulo, mas ele preferiu investir em João Marcos. E lá na frente, Paulo chama João Marcos para estar com ele, porque ele já estava preparado por um homem que teve paciência de andar com ele. Isso é tão sério para os dias de hoje, porque a gente quer andar com quem é descomplicado. E quando Deus chama a gente para andar com o complicado, e trabalhar na vida do complicado, e descomplicar o complicado. Não é? É fácil a gente trabalhar com quem é confortável, com quem obedece. E quando Deus põe você para trabalhar com o desobediente? E com o que te incomoda. E com o que te incomoda? Você tem que ir. Que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração. Você foi chamado como Barnabé. Vai lá buscar os Saulos, para transformar nos Paulos, para depois ajudar o João Marcos. Amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Senhora. Deus, a tua palavra foi entregue. Eu quero te pedir, meu Pai, que em nome de Jesus, essa terra, Senhor, esteja verdadeiramente pronta. Porque, ó Pai, nós estamos prontos para frutificar. O dia chamado amanhã, usa a nossa vida. Trabalha na nossa mente e no nosso coração, para que a gente te sirva. Para que nós venhamos a te servir com alegria e com inteireza de coração, ainda que tenhamos que andar com aqueles que nos incomodam, que tenhamos que mudar o nome, porque, ó Deus, importa agradar ao Senhor. Muito obrigado por tudo, fica com esse teu povo, fica conosco, Senhor, nos dá a tua graça, para que nós possamos aprender de ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amados.